Olá, pessoal. Vi que diversos alunos estão com um problema para resolver a solução de como identificar o número primo. No nosso caso, eu não só quero identificar o número primo, como eu preciso que ele seja adicionado dentro de uma lista. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é um número primo. O número primo é aquele número cujo qual só tem dois divisores. Ou seja, por exemplo, se eu pegar o número 5, o que eu deveria fazer? Dividir 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4 e 5 por 5. Quantos divisores nós temos? Divisores é aquele cujo qual eu vou dividir o 5 por esse número e vai dar o resto zero. Então, para a situação do número 5, nós temos apenas dois divisores, né? Que vai dar o resto zero. No caso de 1 e no caso do 5. Então, se eu quero encontrar um número para saber se ele é primo ou não, basicamente o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer, na verdade, de 1 até chegar ao próprio número. E fazer a contagem de quantos números divisores eu encontrei. Então, no caso, vamos lá, do 5. 5 por 2, ele não vai dar zero, né? O resto da divisão. Porque 5 por 2, eu vou colocar 2 e vai dar o resto 1. 5 por 3, qual é o resto da divisão que vai ter? 2. Né? Porque 3 vezes 1, 3, e vai sobrar 2. E 5 por 4, né, vai sobrar o resto 1. Então, quantos números são divisores de 5? Apenas o 1 e o próprio 5. Então, a gente pode chegar à conclusão que um número primo tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tá? Tendo isso, o que a gente precisa fazer então? Como eu falei que a gente precisa adicionar os números primos a uma lista e depois imprimir eles, né? O que a gente precisa fazer? Primeiro vamos criar a lista de números primos. E se eu quero saber dos números de 1 até 100, né, quais são os números primos, então eu vou fazer um loop. Vou fazer um loop com for, certo? Para que ele percorra de 1 até 100. Eu vou salvar isso aqui, vou chamar de primos.py. E depois o que eu preciso fazer? Fiz esse loop, como eu tinha dito, um número primo ele só tem dois divisores, então eu vou utilizar um contador para saber quantos divisores eu vou encontrar para esse número. E como falamos anteriormente, para saber se o número é primo, eu preciso fazer o quê? Pegar de 1, fazer um loop de 1 até chegar ao próprio número e dividir sempre o número por 1, número por 2, por 3, por 4, até chegar no número. Então nós temos aqui, podemos identificar que a gente precisa fazer um outro loop, que é do número até quem? Até o próprio número. Eu botei aqui mais um, e aqui eu também botei 101, porque quando a gente faz um loop, ele vai de 1 até o número aqui que a gente coloca menos 1. Então estou colocando aqui x mais 1. Depois eu vou fazer a verificação, né? Nesse segundo loop, se x, né, o resto da divisão de x por y vai ser igual a zero. Se for, eu vou falar, olha, contador, conte mais um, por favor. Tá? Apenas isso.
E depois eu vou fazer o quê? Se no contador for menor ou igual a 2, significa que nós temos um número primo. Então, vou adicionar esse número para dentro da lista que a gente deu o nome de primos. Vou adicionar aqui o número e depois, simplesmente, eu vou imprimir a nossa lista. Então, vou salvar. Python primos.py. Pronto, nós temos a lista de primos 1, 2, 3, 5, 7 e isso até chegar até 100. Bem, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido compreender como identificar um número primo e como é que a gente pode adicionar esse número primo dentro de uma lista e posteriormente imprimi-la. Até a próxima.